O Palácio Nacional da Pena localiza-se na Vila de Sintra, no distrito de Lisboa, em Portugal. Este representa uma das principais expressões do romantismo arquitetónico do século XIX no mundo e constitui o primeiro palácio nesse estilo na Europa. A história deste lugar mágico começa no século XII, à altura em que ali existia uma capela dedicada à Nossa Senhora da Pena. Neste mesmo local, Dom Manuel I mandou edificar um mosteiro, o Real Mosteiro da Nossa Senhora da Pena, que posteriormente foi entregue à Ordem de São Jerónimo. Em 1755, um terremoto atingiu Lisboa, que deixou o mosteiro praticamente em ruínas. Mas, mesmo degradado, o mosteiro manteve a sua atividade. Só que, passado quase 100 anos, em 1834, quando se deu a extinção das ordens religiosas em Portugal, foi deixado ao abandono. Dom Fernando II foi um dos homens mais cultos de Portugal, que durante o século XIX era poliglota e dominava as línguas alemã, húngara, francesa, inglesa, espanhola, italiana e, claro, a portuguesa. Na sua infância, o ainda então Duque de Saxe-Coburgo e Gotha teve uma cuidada educação onde as artes, em particular a música e o desenho, desempenharam um papel fundamental que, durante toda a sua vida, teve uma ligação às artes, enquanto autor, colecionador e mecenas, tendo ficado então conhecido como o Rei Artista. Pouco depois da sua chegada a Portugal, apaixonou-se por Sintra e adquiriu com a sua fortuna pessoal o mosteiro de São Jerónimo em ruínas, bem como toda a mata que o envolvia. Este mosteiro quinhentista exerceu sobre o rei um enorme fascínio, radicado na sua educação germânica e no imaginário romântico da época que a serra e a valorização estética das ruínas atraíam. O palácio incorpora referências arquitetónicas de influência manuelina e mourisca, que produzem um surpreendente cenário das Mil e Uma Noites. No parque, traduzindo a expressão da estética romântica e aliado à busca do exotismo à impetuosidade da natureza, o rei desenhou caminhos sinuosos que conduzem o visitante à descoberta de locais de referência ou de onde se desfrutam vistas notáveis, tais como a Cruz Alta, o Templo das Colunas, o Val de Santa Catarina, a Gruta de Monge, a Fonte dos Passarinhos, a Feteira da Rainha e ainda o Val dos Lagos. Ao longo dos caminhos, com o seu interesse colecionista, plantou espécies florestais nativas de todos os continentes, que fazem com que o Parque da Pena se traduza num dos mais importantes arvoredos existentes em Portugal. Dom Fernando Augusto Francisco António de Kohari de Saxe-Coburgo-Gotha nasceu em Viena de Áustria a 28 de outubro de 1816. Aos 19 anos de idade, a sua família recebeu, da parte da corte portuguesa, uma proposta para o seu casamento com a rainha Dona Maria II, que havia há pouco tempo enviuvado, e, por causa da sucessão, impunha que se encontrasse rapidamente o seu segundo cônjuge. Era um homem cultivado, versado em línguas e literatura, e com o tempo viria a revelar-se um excelente desenhador e foi exímio executante de gravura, moldou cerâmica e pintou aquarelas e porcelana. Foi igualmente protetor da Academia das Belas Artes de Lisboa. Dom Fernando teve também um papel fulcral na proteção do património monumental português, especialmente após a efetiva extinção das ordens religiosas e da dissimulação dos mosteiros e conventos em 1834. Dos diversos exemplos de recuperação de edifícios para os quais o rei contribuiu com os seus esforços, poderíamos referir os casos da Torre de Belém, do Mosteiro de Jerónimos e do Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. A vocação de colecionista de Dom Fernando estende-se a todo o tipo de artefactos e é bem o reflexo da sua mentalidade nesta época. Ao longo de toda a sua vida, o monarca reuniu um imenso conjunto de objetos artísticos verdadeiramente notável, seguindo uma tradição familiar. A coleção de vitrais de Dom Fernando II é um acervo de enorme importância no âmbito do património artístico português, sobretudo se tiver em conta o facto de que, em Portugal, não terem sobrevivido muitas evidências do cultivo desta arte ou até provas da sua efetiva existência em largo número. O vitral foi e é ainda considerado por muitos uma forma de arte meramente decorativa e, por consequência, uma arte menor que não merece uma análise muito aprofundada. Mas ainda há pessoas que manifestam o contrário e procuram um entendimento das técnicas, dos materiais e da estética que está por trás na criação de vitrais. Os vitrais assumiram um papel central na linguagem do chamado gótico europeu. Portugal não tem muitas evidências da criação e desenvolvimento da arte do vitral. No entanto, é sabido que existem encomendas documentadas relativas à execução de vitrais. Talvez a razão de haver uma falta dessas evidências deve-se ao facto de, em Portugal, ter-se verificado uma utilização de uma arquitetura que nunca desenvolveu e acolheu os painéis de vidro colorido. Perante estas circunstâncias, torna-se ainda mais significativa a coleção recolhida por Dom Fernando II. A mesma inclui exemplares do século XIV ao século XIX.
Em relação às questões que se relacionam com a época e o modo de aquisição dos vitrais, segundo informações vinculadas por um dos conservadores do Palácio Nacional da Pena, foram encontradas faturas que afirmam o facto de, durante uma viagem realizada pela Europa em 1863, Dom Fernando ter procedido à aquisição de vários artefactos artísticos e, entre eles, algumas peças de vidro e 2 painéis de vitral, adquiridos em Dresden, na Alemanha. Através da sua coleção de vitrais, é possível perceber que Dom Fernando II tinha uma sensibilidade por esta forma de expressão artística, conseguindo afirmar-se assim que existe na totalidade do projeto do palácio uma intenção conceptual que pretende evocar o espírito ancestral do lugar e constituir-se um fundador de elementos diversificados com teor de uma linguagem simbólica, capaz de exceder o tempo e as mentalidades vigentes de cada momento histórico e, por esse modo, ajudar à perpetuação da memória. A coleção de vitrais de Dom Fernando II compõe-se de 3 realidades distintas. Esta coleção é condicionada pelos espaços em que os vitrais foram integrados, pela circunstância de terem de ser adaptados a novas caixilharias e pelo valor estético que é atribuído. A coleção é composta por 3 núcleos distintos e que, devido às suas localizações, foram designados por Núcleo da Capela, Núcleo do Salão Nobre e Núcleo das Reservas. O Núcleo do Salão Nobre é composto por 3 conjuntos. Estes conjuntos são constituídos por verdadeiras mantas de retalhos, com vitrais que, mediante a observação das inscrições, dos estilos e das diferentes técnicas utilizadas na sua realização, pode-se assegurar que pertencem a várias épocas, sendo na maioria dos casos oriundos da Alemanha, seguidos da Suíça e dos Países Baixos. Neles estão representados temas muito diversos, como brasões, cenas da vida de Cristo, cenas do cotidiano do século XVIII, representações de aves e flores e cenas de episódios históricos. Este vitral tem proveniência na Alemanha e data aproximadamente do século XIX. Todos os painéis deste vitral apresentam a mesma assinatura, F sobreposta ao H, e as cenas representadas nos 6 painéis são constituídas por episódios histórico-medievais que, devido à sua importância, adquiriram um estatuto vendário. Percebe-se que houve uma intenção de fazer representar acontecimentos que se relacionam com as origens da linhagem da nobreza saxónica e, consequentemente, com os antepassados de Dom Fernando. As representações privilegiam os episódios que se relacionam com Henrique I e Alfredo I, uma vez que, contrariamente ao que se verifica com os restantes painéis, estes dois não apresentam qualquer separação entre si. No primeiro painel, a representação recria o chamado Juramento de Rutli, ocorrido supostamente a 8 de novembro de 1307 e que é um dos mitos fundadores da Suíça. A lenda relata que este acontecimento teria tido lugar na pradaria de Rutli, perto de Salisbury, e este acordo entre as 3 comunidades foi considerado até o século XIX como o ato fundador da Confederação Suíça e permanece ainda hoje um elemento importante nas tradições suíças. O segundo painel é relativo ao recebimento das insígnias reais por parte de Henrique I da Germânia, o Passarinheiro. Recebeu o epiteto de Passarinheiro porque, segundo a lenda, teria recebido a notícia da sua eleição como rei no momento em que consertava as suas redes de apanhar pássaros. O terceiro painel é alusivo à morte de Guilherme I, o Conquistador. Em 1087, Guilherme incendiou Mantes-la-Jolie, em França, cercando a cidade. No entanto, durante o cerco, ele caiu do seu cavalo, sofrendo ferimentos abdominais fatais, e é este o episódio que origina a cena representada no painel de vidro pintado. Quanto à cena representada no quarto, esta está relacionada com o cortejo triunfal de um certo Teodorico, rei dos godos orientais, rei de Itália e regente dos visigodos. Este painel pretende representar um triunfo particularmente importante da vida deste rei ostrogodo. Já no que toca ao quinto painel, está representado um episódio da vida de Alfredo, o Grande, rei do Essex e dos ingleses. Em maio de 878, o rei estava pronto para enfrentar os dinamarqueses com o seu novo exército, mas precisava assegurar-se de que a vitória não lhe fugiria da batalha que se aproximava. O rei Alfredo infiltrou-se com o músico no acampamento inimigo. Estes sabiam que Alfredo iria atacar em breve e, depois de muitas cervejas, discutiram abertamente as suas táticas de batalha, sem dar importância ao facto de terem um estranho entre eles. No final da noite, Alfredo pôde regressar para junto do seu exército com todas as informações que precisava para derrotar os dinamarqueses na batalha que haveria de vir, e assim o exército de Alfredo derrotou os dinamarqueses na batalha de Edington. O sexto e último painel representa um outro episódio relacionado com a história medieval dos povos germânicos. Desta feita, um acontecimento ficou conhecido como a União de Kalmar. A designação refere-se a uma série de pactos que, em última análise, acabaram por tentar reunir os reis da Dinamarca, Noruega e Suécia, sob o domínio de um único monarca. A coroação de Érico da Pomerânia é feita pela sua tia-avó, a Rainha Margarida I. A janela 2 apresenta também algumas questões interessantes no que toca aos conteúdos iconográficos.
Estas são questões muito mais prosaicas relacionadas com incongruências pictóricas e com as características organizativas de certos painéis. Outra constatação que se pode fazer ao olhar-se com alguma atenção para este painel é o facto de nele existirem duas cabeças aladas decorando a parte superior do mesmo. A representação da direita tem aspecto de ter sido terminada em termos ao seu tratamento plástico e a da esquerda parece ter sido concebida unicamente para completar um painel que estaria incompleto e por isso ter optado por não recriar exatamente o modelo. Isto parece ser uma preocupação de não tentar enganar os possíveis observadores, mas somente completar o incompleto. Algo que, se for verdade, denota da parte de Dom Fernando um grande vanguardismo e uma preocupação inédita no que respeita à ética do restauro. A janela 3, nestas os vidros encontram-se dispostos de forma caótica para provocar, propositadamente ou não, uma certa desorientação ao olhar do observador. Na janela 3, o terceiro quadro do primeiro painel, trata-se de uma cena bíblica. A imagem pintada nestes vidros representa o combate dos israelitas contra os filisteus. O núcleo da capela é constituído por dois conjuntos, os da janela do coro e os da janela da nave. Este conjunto de vitrais exibe um trabalho de pintura com uma grande qualidade plástica e reflete, por um lado, a competência colocada na execução dos cartões e a elevada mestria do vitralista. A prestação e estado de conservação da coleção dos vitrais é uma preocupação demonstrada por Dom Fernando II, sobretudo quando estão expostos aos elementos naturais, como é o caso da janela da nave, deste núcleo, e dos painéis do Salão Nobre. Isto levou a que fosse mandado encaixilhar os vitrais entre duas janelas de proteção, uma externa e outra interna, fomentando não só o isolamento dos vidros decorados face aos agentes atmosféricos, como também criando uma caixa de ar a fim de evitar a condensação de umidade na superfície dos mesmos. Ao nível dos temas representados, este núcleo pretende ser uma síntese referencial das origens do mosteiro e, até certo ponto, formar um quadro alegórico ou figurativo representativo de valores essenciais da história portuguesa. Este núcleo é o único da coleção onde a proteção de Dom Fernando teve influência direta e determinante. Isto porque é sabido que o monarca foi o responsável pela encomenda e de ter escolhido os temas a representar. A janela do coro. O tema desenvolve-se em torno de uma refeição partilhada por Cristo e dois santos. Representa Cristo procedendo à fração do pão, sentado a uma mesa e tendo por companheiros São Pedro e São João. Existiu uma ceia de Emaús, pintada por Giorgio Cornaro, de Veneza, cerca de 1494, que foi destruída por um incêndio ocorrido em Viena no século XVIII. Poderiam ter existido gravuras dessa obra a que Dom Fernando II tenha tido acesso e que tenham servido de mote para os cartões deste vitral. Uma vez que o ambiente representado e o tratamento pictórico deste painel invocam um modelo filiado numa estética renascentista italiana, sobretudo nas atitudes das personagens representadas no enquadramento arquitetónico e no mobiliário. Este painel é encomendado por Dom Fernando II em 1840 à oficina Kellner, em Nuremberg. Neles figuram personagens de fácil identificação, tais como a Virgem, mais especificamente a Senhora da Conceição ou Senhora do Apocalipse, São Jorge, Dom Manuel I e Vasco da Gama. Quanto às questões iconográficas, nestas janelas está presente uma grande qualidade plástica, estética e artística, e esta pode ser dividida em três vertentes. A heráldica, porque é constituída por brasões de Portugal e pela esfera armilar. A fundacional, devido à lenda associada à fundação do antigo mosteiro, e a geológica, ao associar as imagens da Virgem Maria e São Jorge. A inclusão nos painéis de todas estas personagens poderá-se entender como a celebração da nação portuguesa mediante a evocação de determinados históricos religiosos. Quanto às representações das figuras de Dom Manuel I e Vasco da Gama, elas justificam-se dentro do contexto lendário. Mais pormenorizadamente, o facto de que na imagem da Virgem ter na sua mão direita uma palma ou um ramo de palmeira faz com que esta imagem saia das convenções representativas de que estão associadas ou até dos muitos atributos que a Virgem é adornada, consoante as suas múltiplas invocações. O núcleo das reservas é aquele que contém uma maior quantidade de vitrais da Idade Média. À semelhança dos vitrais do núcleo do Salão Nobre, a maioria dos elementos deverá ser proveniente da Alemanha, da Suíça e dos Países Baixos. Este conjunto de vitrais encontra-se nas reservas museológicas do Palácio Nacional da Pena. Alguns dos vitrais estavam presentes na decoração da sala de jantar de Dom Fernando II, no Palácio das Necessidades. Posteriormente foram levados para o Palácio da Ajuda e mais tarde levados para o Palácio Nacional da Pena em 22 de fevereiro de 1949,
segunda cópia do recibo de peças vindas do Palácio Nacional da Ajuda, onde é acusada a recepção de 8 caixilhos de madeira com vitrais. Através desta imagem é possível identificar 3 conjuntos de vitrais vindos do Palácio das Necessidades. Este núcleo é então composto por 5 conjuntos. Devido a não estarem expostos no Palácio Nacional da Pena, vão ser mostradas imagens dos vitrais. Neste conjunto podemos constatar 3 painéis. O primeiro painel apresenta uma representação dos mártires de Marrocos. É importante referir que, numa coleção de vitrais constituída essencialmente por exemplares alemães e suíços, este é um painel com um tema tão pouco comum nessas regiões e ao mesmo tempo tão relevante pela iconografia religiosa em Portugal. A figura representa 5 homens envergando hábitos da ordem dos frades menores, cada um com a sua palma na mão. Aquele que se encontra mais à frente empunha também uma espada na sua mão esquerda e tem ambos os pés postos sobre a figura de um homem com turbante que está caído por terra, de ventre para cima, tendo junto a si um cetro. Sobre as cabeças dos 5 homens esvoaçam 2 anjos que estão a impor-lhes sobre as cabeças coroas de louros que trazem nas mãos. O segundo painel é formado pela representação central de um bispo, envergando vestes talares e segurando na sua mão esquerda um báculo e na direita um livro sobre o qual está um peixe. De um lado e de outro do motivo central existem vidros isolados que lhe foram associados. Após diferentes pesquisas, não é possível identificar a personagem em causa, mas alguns autores referiram que se poderia tratar de Santo Ulrico de Augsburg por ter um peixe como atributo. Nasceu no ano 819 d.C., na cidade de Kiburg, em Zurique, na Suíça. Diz a tradição que certa vez o Santo Ulrico deu a um pedinte uma perna de um ganso, pedindo a este que aguardasse mesmo até o dia seguinte, que era Sexta-feira Santa. A perna de ganso seca no dia seguinte de manhã havia-se transformado num grande peixe, e esta é a razão pela qual, na arte litúrgica, é sobretudo representado como um bispo segurando um peixe. O terceiro painel representa Cristo crucificado, com um homem ajoelhado aos pés da cruz e vários vidros isolados que lhe foram associados. Neste conjunto é encontrado o elemento mais antigo de toda a coleção de Dom Fernando II, assim como o mais antigo artefacto de arte vitral conhecido em Portugal. Segundo a opinião do historiador de arte e especialista em vitrais Dr. Daniel S., este vitral datará do início do século XIV. O vitral do núcleo das reservas apresenta semelhanças com outro vitral encontrado nas coleções do Victoria and Albert Museum. Na ficha deste vitral pode-se ler que o painel faz parte de um grupo que, originalmente, fazia parte de uma grande janela na Capela de Santa Afra, na Alemanha. Este painel é formado por um quadro central com motivo heráldico. De ambos os lados e na face superior existem vidros isolados que lhe foram associados. Entre o chapéu e o escudo falta um vidro completo. Foi tudo envolvido por uma faixa de vidro amarelo, excepto na parte inferior onde foi posta a cartela, igualmente vidro amarelo, com a inscrição. Este painel tem como motivo central a representação da Virgem com o Menino. A Virgem apresentada está coroada e sobre um crescente dourado. De ambos os lados existem vidros isolados que lhe foram associados. No conjunto 3, o primeiro painel é composto por um quadro principal com uma representação heráldica. Do lado direito deste existem vidros isolados que lhe foram associados. O segundo painel é composto por um quadro principal com a representação de um Papa. Do lado direito deste existem também vidros isolados que lhe foram associados. A figura apresenta um Papa, ostentando a tiara tripartida e sentado a uma escrivaninha. Aos seus pés tem um guia e, rematando superiormente a representação, foi posto um arco grenado de feição gótica, e sobre este existe uma decoração confusa de vidros coloridos e outros brancos, alguns decorados com grisalha. O terceiro painel é formado por vários vidros de formatos irregulares. As imagens apresentam um motivo heráldico central, constituído por 3 escudos, sendo que 2 sustentam um terceiro. Os inferiores apresentam-se como espelho um do outro. O conjunto 4 encontra-se num estado mau e muito sujo, ao nível da sua conservação. Pode-se concluir que, para além dos vidros que permanecem na caixilharia, existem 7 painéis e um vidro isolado na coleção, como podemos ver nas seguintes fotos.
No conjunto 5 é apresentada uma reconstituição possível dos vitrais. Por fim, vai ser apresentado alguns vidros isolados da coleção de Dom Fernando II. Por fim, o Palácio da Pena em Sintra tem bastantes comparações com o Palácio de Neuschwanstein na Baviera. Ambos foram mandados construir por alemães, em que Dom Fernando II construiu de Portugal e Luís II da Alemanha. Os dois foram construídos em lugares muito altos, quase inacessíveis, e edificados em lugares de ruínas anteriores. São dois dos palácios mais fotografados na Europa e ambos são cenários dignos de histórias de princesas e príncipes encantados, sendo os mesmos frutos de sonhos de reis.